O assunto é Carlos de Pena, uruguaio, 30 anos, reforço do Internacional. Vamos ver alguns vídeos dele, como ele atua, como se encaixa no time de Medina. Tudo isso depois da vinheta. Fala, meu povo, tudo bem? Marinho Saldanha por aqui. Primeiro de tudo, muito obrigado. Ontem nós conseguimos romper a barreira de 1.500 inscritos. Pela primeira vez um vídeo teve 5.000 visualizações. De coração, muito obrigado. Se você está vendo esse vídeo e ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, deixa o teu like, deixa o teu comentário, ativa as notificações. Só assim você não perde nada. Nós temos feito aí em média 3 vídeos por dia, sempre sobre assuntos referentes ao Internacional, as coisas que são mais importantes, comentários, informações, tudo do nosso Colorado. E o assunto é Carlos de Pena. Pena ou Penha? Bom, achei registros dele com e sem acento. Vamos padronizar sem então, porque no Instagram dele tá sem acento. Carlos de Pena, então, 30 anos, atacante ponta esquerda que vem atuar no time de Alexander Medina. Por que o Internacional foi atrás desse jogador? É uma coisa que eu te conto depois de nós vermos alguns vídeos dele pelo Nacional e também pelo Dinamo de Kiev da Ucrânia. Roda aí! When I thought you could, I'm sorry. My words are full, but I kept on see you aching. Carlos de Pena. O Inter foi atrás desse jogador por indicação do técnico Alexander Medina. O Medina conhece o de Pena do Uruguai, do Nacional, onde ele começou a sua carreira. Ele entende que esse jogador pode casar exatamente com as características que o Medina quer no time do Inter. É um jogador de pé esquerdo, é um jogador rápido que atua pela ponta, é um atacante de lado, um extrema, um externo. Chame como quiser, mas é o jogador que atua aberto pelo lado esquerdo. O Internacional foi atrás desse jogador exatamente por entender o modelo de jogo do treinador e por iniciativa do cacique Medina. O de Pena estava certo com o Vasco, tinha contrato feito, enfim, só faltava assinar, mas ele e seu staff optaram por não responder, recuaram do Vasco a partir da investida do Inter. Daí tu escolhe o termo que quer usar, quer chamar de chapéu, quer chamar de atravessou a negociação, pode chamar, mas o Inter participou, entrou no meio, se opôs a esse acerto com o Vasco, conquistou o jogador e trouxe ele ao Beira-Rio. O que falta para ele ser anunciado é exatamente a questão burocrática, exames, assinaturas. O Inter contrata ele por empréstimo, inicialmente com opção de compra, lembrando que em 2023 ele fica livre e ele sai do Dinamo de Kiev em razão do conflito Ucrânia e Rússia. Voltando ao time do Inter, como é que a gente pode imaginar o de Pena na equipe do Medina? É muito simples. O Medina reclamou no começo desse ano da falta de jogadores de lado com velocidade, você lembra? Ele tinha que utilizar meias abertos pelos lados e isso não agrada ao treinador dentro de seu modelo de jogo. Chegou o Wanderson para atuar pela direita, agora o de Pena pela esquerda com o Tyson centralizado e uma coisa muito importante, o David cada vez ganha mais corpo a informação de que ele deve seguir sendo utilizado como centroavante.
Eu digo isso, evidentemente, pensando em todos bem. Você sabe que o David está lesionado e o Wanderson ainda não foi integrado ao time. Portanto, pensando em todos bem, a ideia de um time mais rápido pelos lados, com mais intensidade, sendo este um dos principais dados, um dos principais pontos da equipe do Alexander Medina, o Inter começa a ganhar mais corpo, começa a ficar mais bonito ofensivamente, com jogadores mais rápidos, de deslocamento em diagonal. É uma peculiaridade do Pena. Ele bate falta, ele tem uma boa conclusão de média distância, tem uma boa velocidade de drible, porém é um jogador que se destaca ainda mais pela percepção do espaço. Ele entra em diagonal e consegue fazer deslocamentos em direção ao gol adversário. Repito, o time com atacantes de lado e não meias utilizados abertos é a preferência de Alexander Medina e é o que começa a se desenhar no Internacional. Wanderson, Depena, Tyson de armador e o David como centroavante. E você se pergunta então, mas Marinho, e o Edenilson? Bom, o Edenilson pode caminhar um pouquinho para trás, atuando como segundo volante com o Gabriel de primeiro. O Lisiero eu não descarto a sua utilização como lateral esquerdo, já que o Moisés vem de lesão e também não está tão bem na temporada, a gente conhece o Moisés, né? O Paulo Vitor teve a oportunidade dele e também não conseguiu mostrar serviço para seguir sendo utilizado como titular. O Tauelar ainda é considerado um jovem, a lateral está em aberto e o Lisiero foi muito bem no Clássico Grenal atuando como lateral. Outra situação que não está descartada é uma negociação para o Edenilson, mas nesse momento não é a tendência que ocorra. E sim, ele recuar um pouquinho com o Gabriel de primeiro volante, o Lisiero na lateral. E isso é tão importante porque o Inter começa a ter opções de montar um time mais de velocidade, ou daqui a pouco colocar o Wesley lá na frente num centroavante mais pivô, daqui a pouco colocar o Maurício ali no meio, numa formação com um pouco mais de controle de espaço. O Inter tem opções. E isso é muito importante para o Alexander Medina. Ele pode executar o seu futebol base com velocidade, com intensidade, com ataque e pressão alta, mas também pode entender o que pede cada uma das partidas e recuar a sua equipe, jogar com um time de um pouco mais posse. Ele pode adaptar o Inter a situações de jogo. O Inter não para por aí. Ele segue ativo no mercado da bola. Está de olho em contratar agora zagueiros. E uma reviravolta ontem pode recolocar o Vitão na rota do Internacional. Até ontem ele deveria atuar na Turquia, no Başakşehir, ou quem sabe no Clube Bruges da Bélgica, eram as informações que vinham da Europa. Mas uma nova investida do Inter pode recolocar o Vitão no Beira-Rio. O Inter observa, tenta, quer contratar esse jogador para utilizar aí no restante dos jogos da temporada. Eu separei alguns números do Carlos Depena que eu acho muito importantes. Ele disputou 102 jogos no total em 3 temporadas pelo Dinamo de Kiev. Participou de praticamente 40 gols. Foram 19 gols e 18 assistências, vai dar aí 37. É praticamente uma participação em gol a cada 3 jogos. E isso tem sido uma rotina na carreira dele. Tirando o Oviedo da Espanha, que ele não foi tão bem, no futebol inglês, pelo Middlesbrough, ele fez praticamente a mesma média. Isso indica que é um jogador com participação ativa nos gols das equipes pelas quais ele atua, o que é muito importante para o Inter. Marca alguns gols, dá assistências, participa efetivamente, o que é valioso. O Inter não tem um prazo muito grande para inscrever jogadores na Sul-Americana. A competição já começa semana que vem, o Inter tem que, fazer ser rápida essa chegada do Carlos Depena para que ele assine os contratos, realize seus exames, seja anunciado, oficializado e possa finalmente atuar pelo time do Beira-Rio. Feita a correção no nome dele, dito todos os dados, eu acho que eu te expliquei por que o Inter foi atrás dele, como foi atrás dele, como ele deve jogar e ainda mostrei alguns vídeos do jogador e alguns números. Prato feito, barba, cabelo e bigode. Acho que tá faltando só o cabelo, né? A barba e o bigode estão aqui. Um abraço, valeu, até a próxima. Fica comigo, volto a qualquer momento.